Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, orar ao Senhor, agradecer por mais um dia na presença dEle. Feche seus olhos. Início de noite, para agradecer o seu nome, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar adorando e louvando ao Senhor através da sua palavra. Que nós possamos aprender cada vez mais sobre o Senhor e que isso aumente a nossa fé, Deus. Que a sua palavra seja realmente lâmpada e luz. Que nós possamos fazer dela o nosso refúgio e fortaleza, Deus. E que todos os dias a gente lembre daquilo que o Senhor nos ensinou, para que a gente não se desvie do caminho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso panorama bíblico do Novo Testamento, nós vamos para a primeira carta aos Coríntios. Aí vocês já deixam a carta aberta, para que a gente destrinche ela, tá? Sobre a autoria e data, a primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 55 depois de Cristo. Durante sua estadia em Éfeso, está em 1 Coríntios 16, tá? Durante sua terceira viagem missionária. Eu falei sobre as 3 viagens missionárias na SEB sobre Atos, tá? A autoria de Paulo é amplamente aceita, tanto por evidência interna, ou seja, Paulo fala que foi ele mesmo que escreveu, quanto pelo testemunho histórico da igreja primitiva. Sobre o contexto histórico e cultural de Corinto, da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade próspera e cosmopolita, ou seja, é centro, tá? No mundo greco-romano, situada na Grécia e um importante ponto comercial entre o mar Egeu e o mar Adriático. Isso parece exceção de linguiça, mas não é não. Porque a maioria dessas cidades grandes na época, onde a Grécia e Roma eram potências, eram cidades marítimas. Por quê? Era de onde vinham os comerciantes, era de onde vinha a galera visitar. Então, essas cidades portuárias eram muito grandes. A cidade de Éfeso, se eu não me engano, também era uma cidade muito grande por causa do porto. Como tinha muita importação e exportação, tinha muita gente. Isso era extremamente importante porque quanto mais gente, mais cristão. Quanto mais gente, mais cristão, mais perseguição. Tá? A cidade era famosa por sua riqueza, diversidade cultural e, ao mesmo tempo, pela sua moralidade questionável. A própria cidade de Corinto era uma cidade de muita depravação, tá? Paulo vai tratar sobre alguns problemas de depravação na igreja de Corinto. Por quê? Porque é um pessoal que já vivia uma vida depravada e, quando se converte, fica nessa, tá, e agora? O que eu faço e o que eu não faço? Sabe? Então, assim, a gente vai ver isso. Algumas características marcantes na cidade da época. Primeiro, centro comercial. Corinto era um polo de comércio internacional com uma economia baseada no porto e na circulação de mercadorias. É o que eu falei. Toda cidade grande naquela época tinha esse polo de exportação e importação através do porto da época, tá? Então, toda cidade que você vê na época ali que tenha esses portos são cidades muito grandes. Segundo, a cultura grega e influência romana. A cidade era um misto de tradições gregas e romanas, com templos dedicados a diversas divindades, especialmente Afrodite, deusa do amor e da fertilidade. O culto a Afrodite incluía práticas de prostituição cultural, o que tornava Corinto um símbolo de decadência moral no mundo antigo. O que isso significa? Significa que no templo de Afrodite existiam como é que é o nome delas? Sacerdotisas. Eram elas que iam até o povo evangelizar através de sexo, tá? E os cultos eram sexuais também. Então, assim, a depravação sexual na cidade de Corinto era enorme. A cidade valorizava a retórica e a sabedoria humana, o que influenciava os pensamentos de Corinto. Isso aqui é interessante, eu quis colocar, por quê? Paulo, no começo da carta de Corinto, ele fala assim, eu não vim até vocês com palavras, mas com poder. Isso faz total sentido quando você entende o que aquele povo prezava. Eles prezavam pela palavra, pela boa retórica, por conversar bem. E Paulo falou assim, sabendo disso, nego, não vim com palavra, eu vim com poder até vocês. Paulo era um homem extremamente instruído. Ele era fariseu dos fariseus. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande fariseu da época. Então ele é um cara que conhecia muito, mas em uma cidade em que valorizava esse conhecimento todo, ele foi com o poder de Deus para que ninguém se vangloriasse, muito menos ele, tá? E por último, os jogos istmicos. Isso aqui é importante, tá? Eles eram competições atléticas semelhantes às Olimpíadas e traziam muitos visitantes à cidade. Existiam esses jogos istmicos, e isso parece besteira, mas não é. Quanto mais gente, mais crente, quanto mais crente, mais perseguição. Então, assim, era uma cidade gigantesca. E nessa cidade gigantesca tinha uma igreja, a igreja de Corinto.
Diante desse cenário, a igreja de Corinto enfrentava desafios para viver uma fé autêntica em um ambiente tão permissível e influenciado pelo paganismo. Esses dias, um amigo me perguntou o seguinte, ele falou comigo assim, olha, se nós fôssemos judeus na época de Jesus, será que nós creríamos nele? E a resposta mais óbvia é não. Provavelmente não. Porque você cresceu em um ambiente onde você ouviu várias coisas e agora tem um homem se dizendo ser esse Messias. Muitos ali, a forma de crer ali é só se o Senhor mesmo revelar, assim como nos dias de hoje. Nós só estamos aqui porque o Senhor Jesus nos revelou a si mesmo. Porque de nós mesmos, acreditar em um Jesus que manda você parar de fazer o que você gosta, não faz o menor sentido. Entende? Então assim, a gente precisa lembrar que esse povo se converteu, mas que eles passaram a vida inteira no meio da depravação. Então para eles era comum. Paulo, isso é muito conhecido, em 1 Coríntios vai falar de um cara que estava ficando com a madrasta e que o povo estava aceitando. Por quê? Era normal. Era normal. Agora que eles converteram, pode não? Pode não, nego, você é doido. Mas para eles era normal. Então assim, muitas das coisas que nós cremos, quando nós nos convertemos de verdade, a gente tem que jogar fora, tá? Não serve para nada não. E aquelas coisas que minha mãe me ensinou lá no tempo do onça, não serve para nada. Mas funcionava, mas não serve para nada. Ou você entra 100% no reino de Deus, ou você criou um reino. E é isso que muitos de nós fazemos até entender que o reino não é nosso. A gente vem para o reino de Deus e fala assim, mas eu também vou ficar passando debaixo de escada não, que vai que. Mas eu também não vou usar a blusa de tal cor não, porque vai que. Mas eu também vou ter meus amuletos, porque vai que. Então, você está criando uma religião, né? O cristianismo diz que isso daí é paganismo. Paganismo, tá? Isso é muito bom para o nosso tempo. Se nós entendêssemos isso, nós passaríamos menos tempo na internet julgando os outros. Porque muitas das vezes são julgamentos não baseados na Bíblia, mas baseados no que a gente ouviu. Carnaval, por exemplo, é um antro disso. Estava conversando com o pastor Elvis ontem. As pessoas ficam, nossa, que absurdo. Você viu o que a Anitta fez? Você viu o que o Wesley Safadão fez? Gente, normal. Normal, a gente tinha que estar julgando os de dentro. Vocês estão vendo o que o David Leonardo está pregando? Vocês estão vendo aquele bispo Bruno não sei o que enchendo estádio? É disso que nós tínhamos que estar falando. A Anitta sendo Anitta, não muda nada para nós. Nossa, Apucaí teve o povo falando de demônio, exaltando o demônio. Eles fazem isso a vida inteira. Dessa vez está na televisão, mas é a vida inteira. É o descrente sendo descrente. E os crentes que nós não estamos julgando. Entende? Propósito da carta. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo durante sua segunda viagem missionária. Isso está em Atos 18. No entanto, depois que ele partiu, surgiram diversos problemas. Ele recebeu relatos orais, isso está em 1 Coríntios 1:11. Se vocês puderem abrir, 1 Coríntios 1:11. Diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há desavença entre vocês. E Paulo também recebe uma carta dos próprios coríntios com perguntas, isso está em 1 Coríntios 7. É por isso que lá na frente ele vai falar sobre ressurreição, vai falar sobre os dons, que são questionamentos que a própria igreja mandou para ele. Paulo, eu sei que você está xingando, nós metemos uns trem aí para nós conversar. Os objetivos da carta de 1 Coríntios. Primeiro, corrigir divisões internas e disputas entre grupos da igreja, os de Paulo, os de Apolo, aquela coisa toda. Tratar problemas morais como imoralidade sexual e o processo judicial entre os irmãos. A gente fala desse homem que estava ficando com a madraça, mas tem também Paulo chamando a atenção das pessoas porque eles estavam indo ao tribunal uns contra os outros. Eles não conseguiam resolver os próprios problemas judiciais. Responder dúvidas sobre casamento, dons espirituais e a ressurreição dos mortos. Isso baseado na carta que os próprios membros mandaram para Paulo. E ensinar sobre a adoração correta, especialmente sobre a ceia do Senhor e o uso desses dons espirituais. Que é assim, 1 Coríntios é famosa pela ideia de que Paulo está chamando a atenção de uma igreja cheia de dons a não usar igual maluco. E é uma carta que a gente devia estar lendo nos dias de hoje para não acreditar em qualquer maluquice. Sobre a estrutura e os temas principais de 1 Coríntios. Agora a gente vai para o resumo da carta, tá? Capítulo 1, do versículo 1 ao 9, temos a saudação e a ação de graça. Paulo lembra os coríntios da sua vocação em Cristo e agradece a Deus pelos dons espirituais concedidos à igreja. Ele sabe que ele vai falar do problema dos dons, mas ele não quer que aquelas pessoas deixem de ter aqueles dons. Ele quer que aquelas pessoas saibam como utilizar esses dons. Então ele já começa agradecendo a Deus pelos dons que ele deu à igreja, tá?
Não é porque um negócio está sendo mal usado lá fora que não serve mais. Tá bom? Segundo, e aí a parte que começa a ficar mais densa na carta, sobre as divisões na igreja. Isso vai do versículo 10 do capítulo 1 até o capítulo 4. Paulo identifica que os coríntios estavam formando facções dentro da igreja, com alguns se apegando a diferentes líderes cristãos. Alguns diziam ser de Paulo, provavelmente os gentios convertidos, outros de Apolo, um pregador eloquente e bem educado da época. Apolo é um cara de Deus também, tá, gente? Outros de Pedro, talvez judeus cristãos que valorizavam sua conexão com os apóstolos em Jerusalém. Alguns até diziam ser apenas de Cristo, mas de uma forma de se mostrar mesmo. Hoje tem muito disso. Ai, não, eu não sei teologia nenhuma, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Jesus. Não, você é retardado. Você precisa entender que Jesus instituiu as igrejas. Jesus instituiu a teologia. Ah, o que tem a ver eu ser pós-milenismo ou pré-milenismo? Tem tudo a ver. Você não está querendo saber sobre o seu pai, não? Você não está querendo entender a palavra de Deus, não? Isso não é o que nos separa, isso é o que nos une. Mas nós precisamos querer aprender as coisas. Amém? Essa divisão revelava uma mentalidade carnal, em que os cristãos agiam mais como se fossem parte de grupos políticos ou filosóficos do que como um único corpo de Cristo. Ou seja, isso estava causando divisão, problema entre eles. Ah, uns são de Paulo, outros são de Apolo. E daí? E daí? Do capítulo 5 até o versículo 20 do capítulo 6, Paulo vai tratar sobre a imoralidade e a disciplina na igreja. Havia um caso chocante de imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto. Um homem estava tendo relações com a mulher de seu pai, provavelmente a sua madrasta, né? Pelo amor de Deus. Em vez de tratar isso com disciplina, a igreja estava orgulhosa e tolerante, talvez achando que estavam demonstrando graça. Isso aqui acontece demais nos dias de hoje. Acontece o escândalo de um pastor que foi pego em adultério. Ele vai lá na frente, pede perdão, a igreja perdoa ele, no próximo culto ele está pregando. Isso não é misericórdia, isso é pecado. Existe uma lista de como o bispo, seria o pastor, deveria agir. Se ele não segue essa lista, ele não está apto para ser pastor mais. Ponto. Vai expulsar ele da igreja? Não, ele senta aí, ó. Ele ouve a palavra, mas ele não ensina mais não. Por um longo tempo, ou talvez até para sempre. Vai saber, né? Mas não, a igreja teve misericórdia, isso não é misericórdia. Paulo vai ser enfático com esse menino. Arranquem do meio de vocês, arranquem. Nossa, pesado, né? Pesado nada, Jesus está falando isso em Mateus 18. Se o irmão pecar, você vai lá, fala com ele. Se ele não entendeu, você leva mais um, fala com ele. Se ele ainda não entendeu, você passa para os pastores. Se não entendeu, os pastores passam para a igreja, considera ele fariseu e publicano e tira ele de fora de vocês. Por quê? Porque onde 2 ou 3 estiverem, meu nome aí estarei. A igreja tem poder de tirar alguém e de trazer de volta, que nós vamos ver isso semana que vem em 2 Coríntios, tá? Agora não. Agora ele foi embora só. Ele vai voltar, mas ele foi embora. Paulo os exorta a expulsar o pecador não arrependido da comunidade para que ele fosse levado ao arrependimento. Vocês entendem isso? Ele está tendo relações com a madrasta. Ele não estava, ele está. Então ele não se arrependeu disso. Logo, rua. Hoje nós somos muito tolerantes com as pessoas e com nós mesmos quando nós permanecemos no pecado. Mas a disciplina eclesiástica diz que se você permanece no pecado é rua. Você está fora não da igreja de Missão Ágape, você não faz parte da igreja de Cristo até se arrepender. É o que Jesus disse em Mateus 18. Paulo está reiterando aqui uma doutrina que veio do próprio Cristo. Tá? Nós que somos muito tolerantes, nós que é muito bocó, e acham que estamos criando alguma coisa, que estamos sendo graciosos. Sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo assim, Jesus é intolerante, eu não. O dono da igreja não tolera, eu tolero. É o dono da igreja, né? É o dono da igreja. Em vez de tratar isso com disciplina, a igreja estava orgulhosa e tolerante, achando que estava demonstrando graça. Paulo exorta a expulsar o pecador não arrependido da comunidade, para quê? Para que ele fosse levado ao arrependimento. Sabe aquela passagem, nós vamos passar por ela depois, na carta apropriada, que Paulo entrega 2 homens a Satanás? E todo mundo fica, oh! Paulo fala isso, eu entrego eles a Satanás para que eles se arrependam. Entregar a Satanás ali seria lançar eles de fora da comunidade. Eles não fazem parte mais da comunidade. E lá fora eles vão perceber que o lugar deles é aqui dentro.
Tem muita gente que vai para o inferno porque está aqui dentro. Está achando que é crente, está lendo Café com Deus Pai, achando que está tudo bem, está assistindo David Leonardo, achando que está tudo bem. Quando chega lá, nada, era melhor você estar lá fora. Porque lá fora você fala assim, realmente eu não faço parte do povo de Deus. Realmente eu preciso me converter. Nós estamos indo para uma viagem missionária. A maior dificuldade é pregar para quem acha que é crente. É a maior dificuldade. Eu sei. Não, isso aí eu sei. Não, isso aí eu também sei. Vou contar para vocês, eu não sei nem se eu tenho tempo, mas eu vou contar para vocês. Nós fomos numa viagem missionária que nós chegamos assim, descendo na rua, o cara viu nós assim, na casa dele, já fez assim, Falei, vamos quebrar lá, filho. O cara é crente, filho. Nossa, nós somos felizão. Chegamos lá, ele a porta aberta assim, não, vem cá, vocês é de igreja, né? Você falar de Jesus, né? Não, entra aí. Aí nós entramos mó felizes, tá? Tinha uns funcionários dele trabalhando lá na obra, e falou, para aí, vem cá. Falei, esse cara é mais missionário que nós. Aí nós falando, e ele, aham, porque eu sou da igreja católica ali, filho, eu vou todo dia. Não, aqui todo mundo crê em Jesus mesmo, eu fui ficando murcho, eu fui murchando. Você fala o quê? Ele sabe de tudo, ele entende tudo, ele acha que ele é crente, não é. Aí nós vamos deixando. David Leonardo, pelo menos está ganhando alma, só se for para ele. Não, deixa o fulano ler Café com Deus Pai, é um evangelismo. Não, evangelismo é a palavra da verdade, não é versículo isolado com frase motivacional, não, gente. Isso é pior, porque a pessoa acha que é crente, aí nós fica lá, aqui, você tem que crer em Jesus. Não, mas eu já creio em Jesus, não crê não. Aí você fala assim, Jesus, aí a pessoa lê a Bíblia, ou então está aqui num culto, o pastor fala assim, então, e foram mortos fulano e ciclano. A pessoa fala assim, não, esse não é o Jesus que eu creio. E realmente não é, mas é o Jesus da Bíblia, tá? Então, cuidado, gente. Isso mostra que a igreja de Corinto tinha uma cultura de permissibilidade moral influenciada pelo ambiente corrupto da cidade. Foi o que eu falei anteriormente. A cidade era uma cidade corrupta moralmente. A pessoa se convertia e ela achava que aquilo não era corrupção, era natural. Por isso Paulo teve que mandar essa carta, tá? Paulo também critica os cristãos que estavam levando uns aos outros aos tribunais seculares. Ele argumenta que os santos um dia julgarão o mundo e até os anjos, então deveriam ser capazes de resolver disputas internas. Aqui entra um negócio que o cristão ainda não entendeu. A ideia do cristianismo é você perder. Você perdeu. Mas fulano está me devendo um lote há 10 anos e não paga. Perdeu, mané. Perdeu. Não, mas é inaceitável. Eu também acho. Mas tem coisa que a gente vai conseguir, que Deus vai abençoar, e aquela pessoa que se abençoar, que não está te pagando, vai. Mas tem coisa que não. Nós sempre estamos preparados para perder. É melhor perder um bem do que um irmão. Pode postar no status lá. Paulo afirma que era melhor sofrer um prejuízo do que envergonhar o evangelho diante dos descrentes. Viu? Não é a frase minha. Não sou eu que estou falando. Paulo fala com esse povo, olha, é melhor você sair no prejuízo do que ficar o pessoal falando assim, lá um crente botando o outro na justiça. Lá o crente falando mal do outro. Lá o crente com raiva do outro. Melhor. Essa prática revelava um espírito de egoísmo e falta de amor fraternal dentro da igreja. Nós estamos falando de uma igreja que falava em língua toda hora. Todo dia. Para mostrar para nós, nos dias de hoje, que ter dons não é sinônimo de estar alinhado com a vontade de Deus. Do capítulo 7, do 1 ao 40, ele vai falar sobre casamento, solteirice e sexualidade. Os coríntios tinham dúvidas, e aqui, que eu falei com vocês, os coríntios mandaram uma carta para Paulo falando assim, mas tira umas dúvidas para nós aqui, são essas aqui. Os coríntios tinham dúvidas sobre casamento e celibato, talvez influenciados por ideias gregas de ascetismo ou pelo desejo de evitar relações sexuais dentro do casamento. Paulo responde, o casamento é bom e deve ser honrado, mas a solteirice também tem o seu valor para quem consegue vivê-la sem cair em pecado. Casais não devem se privar sexualmente sem um motivo forte e temporário. Se um cônjuge descrente quiser permanecer casado com um crente, o casamento deve continuar. Isso mostra que a igreja tinha dúvidas sobre a ética cristã do casamento e da sexualidade. Paulo tem que tirar essas dúvidas do meio da galera. E isso reitera um debate dentro de nós. Em nós. Será que nós não estamos aceitando coisas por causa da cultura e não por causa do evangelho? Porque aconteceu com a igreja grande de Corinto.
O pessoal estava aceitando um monte de coisa, mas porque eles eram acostumados com aquilo. Virou nada a ver. O que tem? O que tem? E Paulo falando, tem muito. Tem que vocês não criou o evangelho. Tem que o evangelho tem regra. E essas são as regras. E muitas das vezes, quando você está em um ambiente onde não tem regra, você acaba criando sua própria regra. Entende? Então a gente precisa se policiar. E lendo a carta aos Coríntios, eu fiquei refletindo nisso. Fala, cara, será que tem coisas que eu acredito serem cristãs, mas na verdade é só achismo meu? Não é aquela coisa grandiosa de heresia, não. É coisinha, coisa pouca. Pô, sobre a disposição do altar. Será que é um negócio que eu vou deixando para lá e tem uma regra? Ah, não tem não. Então tá bom, mas vai que tem. Sobre essas igrejas, mega igrejas, nós temos que refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Sobre artistas que se dizem cristãos, nós precisamos refletir sobre isso. Sobre objetos ungidos até hoje, abençoados, a mulher que abre uma valeta dentro de casa para enterrar uma Bíblia. Nós temos que refletir sobre isso. São coisas relacionadas à fé. Tá? Do capítulo 8 até o capítulo 11, Paulo vai falar sobre os alimentos sacrificados a ídolos. Eu ia entrar nessa conversa aqui, mas umas SEBs anteriores, do ano passado, a gente já falou sobre isso, sobre escandalizar. O que é escandalizar? Então, não vou falar sobre isso, tá? Corinto era cheia de templos pagãos e a carne vendida no mercado muitas vezes vinha de sacrifícios idólatras. Alguns crentes sabiam que ídolos não são nada e comiam sem problema. Outros, provavelmente, novos convertidos, ficavam escandalizados com essa prática. Paulo ensina que mesmo que tivéssemos liberdade para comer, deveríamos abrir mão dela se isso fizesse o irmão tropeçar. É aqui que entra o, posso fazer tatuagem? Bebida é pecado? Posso fazer tal coisa? Está aqui, ó. Está aqui a resposta. Por causa do irmão, nego. Faz não. Isso mostra que a igreja de Corinto tinha dificuldade para lidar com questões de consciência e liberdade cristã. Não existe pode, não pode no evangelho. Não existe. É uma pergunta simples demais. Nós estamos influenciando o mundo. Nós somos o outdoor de Deus para esse mundo. Não existe pode, não pode. É simples demais essa pergunta. Você precisa pensar no ambiente, você precisa pensar no próximo. Tem várias questões para você pensar. Ah, mas se eu pensar demais eu não faço nada. Que bom, não faz nada, você não vive para cá. Ou não devia viver. Não faz diferença para o cristão. Não faz. Se hoje descobrirem na Bíblia que não é pecado fumar, problema é seu. Eu não gosto. Para mim não faz diferença nenhuma. Não faz. Se para você faz alguma diferença essas perguntas bobas, examine seu coração. Talvez seu coração está nessas coisas, e onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Capítulo 11, Paulo vai falar sobre a desordem no culto e na ceia do Senhor. Havia problemas sérios na adoração pública. O uso inadequado do véu pelas mulheres, que Paulo corrige dentro do contexto cultural da época. Tá? Essa parte é cultural mesmo. Diz respeito à ceia do Senhor, os mais ricos estavam comendo e bebendo de forma egoísta, enquanto os pobres passavam fome. A área VIP. Paulo alerta que alguns estavam adoecendo e até mesmo morrendo por participar da ceia de forma indigna. Hoje é ceia. Tinha gente morrendo por não estar discernindo o corpo. Isso mostra que os coríntios não estavam tratando a adoração com reverência e unidade. Grava isso aqui. Vamos fingir que nós não tivemos SEB hoje. Grava isso. Reverência e unidade. Ponto. Esse é o princípio da igreja. Reverência, a palavra de Deus, a quem Deus é, ao que Ele fez, e unidade. Pensar no próximo. Você não está aqui por sua causa. Não está aqui. Se você lembrar dessas duas palavrinhas, isso vai ajudar seu cristianismo num nível que você é indizível. Por quê? O que falta para nós é reverência primeiro. Você vê que a gente ri aqui, a gente brinca, não estou falando disso. Estou falando de que tem hora para tudo. Tem hora. Pô, você sobe aqui no altar com reverência. E quando você não sobe, tá tudo bem? Reverência, nós estamos aqui na hora da palavra. Cara, não estou criticando quem pega o celular de vez em quando para olhar as horas, mas ficar no celular na hora do culto é loucura. Falta de reverência. Ficar conversando demais na hora do culto é falta de reverência. Isso não é doutrina, não. Isso é o básico. Se você está dentro da prefeitura lá esperando um negócio, está todo mundo caladinho. Isso é o básico. Isso é o básico. Vestimenta é o básico. Forma de tratar as pessoas. Unidade. Você está aqui pelo outro. Para ajudar o outro, para auxiliar o outro.
Ô, nego, eu vou sentar para lá que nós estamos conversando demais. Tá bom, senta num cantinho ali, tá tudo bem. Ah, não, eu vou ajudar em tal coisa. Não tem nada para ajudar, eu também não vou ficar em pé, não, enchendo o saco, não. Unidade, reverência, são duas coisas que têm faltado na igreja brasileira. E se nós seguirmos a unidade e a reverência ao Senhor, acabou, velho. Acabou. Do capítulo 12 ao 14, ele vai falar sobre o uso desordenado dos dons espirituais. Ali, a igreja tinha uma ênfase exagerada no dom de língua, desvalorizando os outros dons. Muitos queriam se destacar e estavam transformando o culto em confusão. Parece que o dia de hoje, né? Paulo ensina que o propósito dos dons é edificar a igreja e que a maior virtude não é o dom, mas o amor. 1 Coríntios 13. Isso mostra que os coríntios tinham uma visão imatura e egoísta dos dons espirituais. Todo mundo queria falar em línguas, ninguém queria profetizar, não é? Mas o que é o dom de língua sem o dom de interpretar ela? Nada. É o que Paulo está falando. Não vale de nada. Vocês estão falando, ninguém está entendendo, ninguém está sendo edificado. Busquem os melhores dons. E quais são os melhores dons? Para a edificação do corpo de Cristo. Estamos aqui na igreja, tem 3 pessoas falando em língua, precisa de mais uma? Acho que não. Está precisando de gente para interpretar. Tem o povo que fala em língua, o povo para interpretar. Tem mais algum dom para nós aí? Vamos dar uma olhada. Vamos pedir a Deus os melhores dons, aqueles que edificam a igreja. Se preocupar com o próximo, gente. A igreja nada mais é do que se preocupar com o próximo. Não é se preocupar com o próximo só quando a gente vai no evangelismo, não. É em tudo. Se você hoje é cristão, de olhar para o umbigo e falar assim, eu sou cristão, você tem um problema. Você tem um problema, porque o cristianismo nunca foi sobre mim, sempre foi sobre o nós, sobre o outro. Amém? No capítulo 15, Paulo vai falar sobre as dúvidas sobre a ressurreição. Alguns dentro da igreja negavam a ressurreição dos mortos, provavelmente influenciados por filosofias gregas que desprezavam a ideia de um corpo ressuscitado. Os saduceus também, tá? Paulo responde que se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é inútil. Isso mostra que a igreja tinha dificuldade para aceitar a doutrina fundamental do cristianismo, que é a ressurreição. Se ninguém ressuscita, Jesus não ressuscita. Se Jesus não ressuscita, ele morreu igual a qualquer outro. Muitas das vezes, no momento de reflexão da ceia, a gente se lembra da morte de Jesus. Mas ao final da ceia, a gente tem que celebrar a ressurreição dele. Se ele morreu, ele pagou. Bom, e daqui para frente? Daqui para frente precisa de um outro Jesus aí. Ué. Ele ressuscitou porque ele é esse sumo sacerdote. Ele é esse sacrifício perfeito. A morte, toda vez que a gente pega, ela tenta pegar ele e não consegue. Essa é a ideia. É a ideia de um cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo e continua sendo morto perpetuamente até o fim dos dias. Um único cordeiro. Tá? No capítulo 16, Paulo dá um encerramento, instruções finais, e ele fala sobre a coleta para os santos em Jerusalém e conclui com a saudação pessoal. Ele termina falando de, gente, tem um dízimo, uma oferta aí para nós e é isso aí. Curiosidade sobre 1 Coríntios. Viver como um corinto era uma expressão popular no mundo antigo para se referir a uma vida de libertinagem. O povo era conhecido por essa libertinagem. O templo de Afrodite em Corinto tinha, segundo algumas fontes, até 1000 prostitutas cultuais. Isso explica por que Paulo dá tanta ênfase à pureza sexual. Era comum, o menino cresceu nesse ambiente. A carta de 1 Coríntios é uma das mais práticas do Novo Testamento, porque aborda questões de dia a dia da igreja, como relacionamentos, conflitos, culto e moralidade. E o capítulo 13, o capítulo do amor, é um dos textos mais lidos em casamentos, embora o seu contexto original fosse sobre o uso correto dos dons espirituais. Isso é uma obra de Satanás, tá? Pegar um texto igual João 3,16 e transformar em qualquer coisa. Porque Deus amou o mundo, todo mundo sabe. Só que isso é um problema. E 1 Coríntios 13 não está falando desse amorzinho de casamento só não, filho. Está falando de dom. Vocês, corintos, que estão aí nessa cumilança no meio da ceia e não deixando nada para os pobres. Vocês, corinto, que estão valorizando ficar se aparecendo com línguas aí, mas ninguém quer saber de ensinar o próximo. Se vocês não tiverem amor, não vale de nada. Paulo xingando e nós lá no One Step Close, enquanto falo no casamento. Nós é doido mesmo. E aqui, eu falei com vocês que eu ia falar sobre a ideia de escandalizar o irmão, e eu já falei sobre isso. Então eu separei uma outra
pequena nuance ali em 1 Coríntios, que é a ideia dos cristãos carnais. Tá? O conceito de cristãos carnais é muitas das vezes baseado em 1 Coríntios 3. Eu queria que vocês abrissem. Versículos 1 ao 4. Se você nunca ouviu o termo cristãos carnais, parabéns. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critério humano? Quando alguém diz, sou de Paulo, outro, sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Então, com base nisso, se criou o termo cristãos carnais. Tá? É uma igreja cristã, recebendo a carta de Paulo, e Paulo chamando esses cristãos de carnais. Paulo chama os coríntios de carnais ou naturais, contrastando com os espirituais. No entanto, uma leitura cuidadosa do contexto mostra que Paulo não está ensinando a existência de uma categoria intermediária entre crente e descrente, o crente carnal. Na verdade, ele está confrontando os coríntios com a realidade de que aqueles que permanecem dominados pela carne não demonstram evidência de conversão genuína. Eu já ouvi de gente falar isso. Ah, fulano é um cristão, mas ainda é um cristão carnal, porque ele ainda não entendeu. Não. Você é cristão, você é carnal. Não tem meio termo entre isso, não. O que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 3? Primeiro, Paulo os trata como crianças em Cristo. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Paulo está dizendo que quando ele chegou a Corinto e começou a pregar, os coríntios ainda estavam imaturos espiritualmente. Eles estavam em estágio inicial de entendimento do Evangelho, o que era normal no começo, mas não devia continuar indefinidamente. E é o que tem acontecido com a gente. Nós conhecemos crianças na fé de 60 anos de idade, 70 anos de idade. Não, eu estou 40 anos na igreja, eu nunca vi isso. Você nunca viu isso, você não abre sua Bíblia. Ou você está esperando o pastor pregar sobre isso? Aí complica, né? Todos nós temos essa responsabilidade com a palavra de Deus, gente. Nós temos essa responsabilidade. Ah, e quem não está aqui na SEB hoje? Tem essa responsabilidade, só não está ouvindo isso. Mas tem essa responsabilidade. Segundo, eles ainda estavam vivendo segundo a carne, versículos 2 e 3. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais. Ou seja, o problema é que eles ainda estavam carnais, ou seja, continuavam vivendo como antes da sua conversão. A falta de crescimento espiritual era evidência que alguns poderiam nem ser verdadeiros cristãos. Essa ideia de imaturidade espiritual é problemática por causa disso. Ah, não, o que eu sei do cristianismo está bom. Está bom para quê? Bobear, você caiu da graça e nem reparou. Você caiu do barco e não está nem percebendo. Por quê? Porque se a gente não se aprofunda no conhecimento de Deus, é sinal de que nós não estamos interessados nesse Deus. E se você não está interessado nesse Deus, como que você faz parte desse corpo? Não faz sentido. O próprio Paulo diz, eu quero conhecer ao Senhor e ser achado nele. O próprio Paulo era fariseu dos fariseus, meu filho. A ler, saber, era de trás para frente. Ele debatia era todo dia. Por que ele precisava? Porque ele sabia que se ele parasse, ele caía. Muitos que dizem aí fora, desviou. Que desviou? Estava onde que desviou? Conheceu o quê? Depois de conhecer o Senhor, Criador dos céus e da terra, você desvia? Então você nunca teve. É o que João vai falar em 1 João. Aqueles que estiveram no meio de vocês e se desviaram, nunca pertenceram. Porque se tivessem pertencido, estavam no meio de nós. Vocês entendem o problema disso? Nós conhecemos uma igreja que nunca valorizou teologia e hoje está morta. Nós conhecemos. Ah, mas é porque os caras entraram em adultério. Ah, porque o pastor foi pego fazendo isso. Por que ele foi pego fazendo isso? Porque não conhecia o evangelho. Por que os irmãos, de uma hora, estavam no aviva danado e agora não quer nem saber de igreja? Porque não conhecia o evangelho. Estava lá pelo oba-oba, pelo aviva. Isso é um alerta para nós. Essas igrejas que gostam de usar meios carnais para conquistar o jovem,
vai ter que manter esses meios carnais. E o jovem continua carnal. Não muda nada. Terceiro, a carne se manifesta nas divisões e ciúmes. Está no versículo, no finalzinho do 3 e o 4. Porque ainda são carnais, pois, visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é porque está agindo meramente com critérios humanos, a gente tem que parar de chamar de crente que não é. Quem causa divisão na igreja é crente que não entendeu. Não, é descrente, é carnal, está escrito aqui. Ué. Sou eu que estou falando, não. Ué. Aquele que causa confusão, conflito, aquele que não aceita as coisas de jeito nenhum. É isso aqui, ó. Está aqui, ó. Isso leva a uma questão. Se alguém continua vivendo como um incrédulo, essa pessoa realmente nasceu de novo? Esses dias, eu não tenho tempo, mas eu vou falar. Eu fiquei pensando sobre a vida de pecado. Porque a Bíblia vai falar, não sei se é em Hebreus, mas fala que aquele que conhece e permanece no pecado, já não resta sacrifício nenhum, apenas uma expectativa de morte, de juízo que está por vir. Porque se você conhece a lei de Deus e você continua vivendo no pecado, não tem mais o que fazer, não, hein? Você já sabe de tudo e continua, não tem muito o que fazer, não. Paulo está chamando eles de cristãos carnais ou de incrédulo? Incrédulo. Vocês estão achando que vocês são crentes porque vocês estão falando em línguas. Vocês não são crentes. Aqui está o ponto principal. Paulo está advertindo severamente os coríntios, porque muitos deles podem não ser verdadeiramente regenerados. Ele não ensina que há uma categoria de cristãos que pode permanecer carnal para sempre. Romanos 8, 5 ao 9, Paulo ensina que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus e que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Deus. O não virou uma palavra tão esquisita no meio do crente que não faz o menor sentido. Ah, não, fulano tá aí, tá. Não é. Não fez. Você pode? Não pode. Você quer? Quero, mas não vou. O não virou um estigma, uma dificuldade. E eu estou falando isso não é só na igreja, é entre a nossa comunhão. Você fala não com o irmão fica chateado. Mas está na Bíblia. Não, é porque está na Bíblia, não é porque eu estou achando, não. Aconteceu um fato com um amigo meu, sobre uma discussão acalorada na igreja, e eu falei com ele, falei, se eu estivesse no seu lugar, eu ia falar assim, está aqui a Bíblia, é só mostrar. Estou disposto. É só mostrar. Ué. Pega o versículo que eu te mostrei, mostra que ele está errado a minha interpretação, e me mostra o versículo do jeito certo. Estou aqui para isso. Do contrário, permaneço com a minha convicção. Foi o que Lutero fez diante da igreja. A não ser que eu seja convencido pela minha consciência e a palavra de Deus, a minha mente continua cativa a ela. E eu não vou retroceder. Isso teve consequências terríveis para Lutero na época, mas é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dessa consequência de Martinho Lutero que nós estamos aqui, tendo liberdade de falar, de ler a Bíblia na nossa língua. Olha que loucura. 1 Coríntios 2, 14 e 16, ele havia ensinado que há apenas dois tipos de pessoa. O homem natural, que não recebe as coisas do Espírito e não pode compreendê-las, e o homem espiritual, que tem o Espírito e discerne as coisas de Deus. Os coríntios estavam agindo como naturais, ou seja, vocês não estão discernindo o que são as coisas de Deus. Logo, vocês não são cristãos, é simples. Mas Paulo não diz que existe uma categoria fixa de cristãos carnais. Ele os exorta ao arrependimento e ao crescimento espiritual, porque quem permanece na carne e nunca amadurece na fé, pode provar que nunca foi regenerado. Pode ser que hoje você tenha recebido da fé e esteja há muito tempo como esse carnal. Dá tempo de sair fora. Dá tempo, antes que você de fato se demonstre um carnal. Um carnal que vem na igreja, um carnal que dá o dízimo, um carnal que fala para o Senhor, um carnal que conhece meia dúzia de versículos. Mas um carnal. Isso não é um cristão carnal, isso é mundano, mas um mundano conhece de igreja. Por que isso é importante? Muitas vezes a ideia de cristãos carnais é usada para justificar uma vida sem transformação, como se alguém pudesse ser salvo e permanecer permanentemente no pecado, sem evidência de arrependimento. Fulano está vindo na igreja há 10 anos e continua o mesmo cara. Ele não é crente. Não. Ouviu a palavra não antes da frase? Não. Não é talvez, não é quem sabe, não é estar melhorando. Ninguém está aqui para melhorar. Ou você se torna uma nova pessoa, ou você não converteu ainda.
A música do Eli Soares está incompleta. Me ajude a melhorar. Que melhorar? Se eu melhorar, eu continuo um sem vergonha melhor. Aí não adianta. No entanto, a Bíblia ensina que a verdadeira conversão traz transformação. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem permanece na carne não é regenerado. Romanos 8, do 8 ao 9, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. O crescimento espiritual é inevitável na vida do cristão verdadeiro. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você não está crescendo espiritualmente, cuidado. Ou seja, Paulo não estava sugerindo que havia uma categoria de cristãos carnais. Ele estava advertindo os coríntios, porque se continuassem vivendo segundo a carne, isso demonstraria que nunca foram realmente convertidos. Tá? Isso, deixa eu ver se tem... dá para finalizar. Coloquei aqui algumas aplicações práticas dessa ideia de cristão, tá? Primeiro, não existe meio termo na fé. Ou alguém é regenerado e cresce espiritualmente, ou está apenas enganando a si mesmo. Leva o tempo que vocês quiserem para digerir isso aí. 2, o pecado na vida do crente é algo temporário e não um estágio permanente. Todos os cristãos lutam contra o pecado, mas o verdadeiro convertido experimenta arrependimento e transformação ao longo do tempo. Nós vamos vencer. E terceiro, a presença contínua do pecado sem arrependimento é um sinal de que a pessoa pode não ser crente. Não tem essa de eu nasci assim, eu cresci assim. Não tem. Mas eu sou assim, esse é meu jeito. É porque você não nasceu de novo. Nós não quer o ser, nós quer o novo você. Se alguém vive como o mundo e não demonstra evidências de crescimento espiritual, é preciso examinar se realmente nasceu de novo. Conclusão, Paulo não estava ensinando a existência de cristãos carnais. Portanto, 1 Coríntios 3 não dá suporte à ideia de um cristianismo sem compromisso, mas sim um chamado para maturidade e santificação. Esse é o chamado de Paulo. Vocês são carnal, nego. Bora, vão, meu filho, vão. Desenvolve aí, pelo amor de Deus, senão você vai ficar para trás. Conclusão da carta, a igreja de Corinto era uma igreja problemática, cheia de divisões, imoralidade, confusão doutrinária e abusos na adoração. No entanto, Paulo não a abandona. Ele a corrige com amor e autoridade, mostrando que a solução para todos os problemas era viver conforme o Evangelho de Cristo. Quer fazer direito? Vive aos pés da cruz, só. Não é fácil não, mas é direitinho. É o caminho certinho. Corinto nos ensina que uma igreja pode ter dons espirituais e conhecimento, mas se não tiver maturidade e amor, será uma igreja fraca e cheia de problemas. Vamos ficar de pé? Para a gente orar? Eu não preciso nem falar que a indicação para vocês lerem 1 Coríntios é grande. Porque fala muito sobre nós, como igreja, como povo de Deus. Nós temos dificuldades como indivíduo, de buscar, de estar aqui até, mas existem dificuldades que são comunitárias. Às vezes a igreja tem uma dificuldade. E as cartas de Paulo são exatamente para isso, para tratar alguns problemas pontuais. E creio eu que nenhum problema muito novo surgiu desde aquela época. Então a Bíblia tem resposta para as questões que uma igreja está vivendo. E, no meio de todo esse ensino, nós examinarmos a nós mesmos se nós estamos realmente, de fato, vivendo para o Senhor ou se estamos carnais. Continuamos na mesma, nada mudou. Eu faço sempre um retrospecto. Eu estou aqui há muito tempo na Missão Ágape. Eu não estou falando de fé, não. De convertido eu tenho 10 anos só. Mas, de Missão Ágape, eu fico pensando. A cada ano eu reflito, cara, o que melhorou? O que eu mudei? O que eu aprendi de novo? No meu caráter, na minha forma de agir com as pessoas, o que mudou? Porque se não mudou, cara, você está fazendo hora extra aqui à toa. De verdade. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite para agradecer ao Senhor. Muito obrigado por esse momento de ensino que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Que as pessoas aqui, incluindo eu, possam valorizar mais a sua palavra, tempo com o Senhor. O Senhor está voltando e não é brincadeira o seu reino.
Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo, mas sim para gastar a nossa vida diante do Senhor. E se essa não for uma realidade na minha ou na vida de alguém aqui, que o Senhor nos toque, transforme o nosso coração e a nossa vida, Deus. Nos muda, nos mostra a seriedade que é o Seu Evangelho. E nos mostra que as dificuldades dessa vida não são nada comparadas à glória que há de vir. Perdoa os nossos pecados, Deus, e continue nos guiando ao caminho da cruz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.